Bom dia, criança! Estamos aqui nesse dia abençoado que Deus nos deu, dia 18 de janeiro. E para você que está aniversariando hoje, parabéns, que o Senhor possa abençoar a tua vida, você possa trilhar passos de sucesso. É o que eu desejo para você que está aniversariando e para você também que está em prontidão para assistir essa aula abençoada, tá bom? Nós teremos hoje leitura e escrita nos quadrinhos e vamos continuar revisando as letras que já estudamos, fonemas D e o fonema T, ok? Vamos agora às nossas habilidades do dia de hoje. Ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os autores sociais envolvidos, interlocutores, espaço, contexto de circulação, os propósitos comunicativos, finalidade e o gênero. Também estabelecer expectativa em relação ao texto, apoiando-se em conhecimentos prévios sobre o suporte e o universo temático. Ler frases curtas com ritmo e entonação, identificar fonemas, sua representação por letra, escrever frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representam os fonemas. E agora nós vamos saber qual é a agenda do dia. Nós teremos uma maravilhosa história. A nossa leitura de leite de hoje vai ser O Bom Samaritano e iremos também analisar sobre as emoções. Leitura e compreensão, história em quadrinhos, revendo as características do HQ, claro. E também revisando as letras D e T, reconhecimento do som da letra D e T, e por fim a construção de frase. E aí, vamos agora analisar essa frase que eu trouxe para nós hoje, tá bom? Ame como gostaria de ser amado e respeite como gostaria de ser respeitado. Esse é o segredo da vida. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Essa é a dica do dia da tia Gessileia para você, criança. E vamos agora mergulhar nessa linda história, O Bom Samaritano. Olha só, onde encontramos a história do Bom Samaritano? No livro chamado Lucas. E onde é que eu encontro esse livro, professora? Esse livro ele está inserido em uma coleção de outros livros. Na Bíblia, nós encontramos a história do Bom Samaritano, no livro de Lucas, capítulo 10. E agora vamos mergulhar. Muita atenção no decorrer da nossa história de hoje. Certa vez, conversando com o doutor da lei, contou-lhe a seguinte história. Quem estava conversando com o doutor da lei? Jesus estava conversando com esse doutor da lei. Um dia, o pobre homem descia da cidade de Jerusalém para outra cidade chamada Jericó. Na estrada, existiam grutas, onde era comum se esconderem os salteadores muito perigosos. Nessa estrada, criança, tinha mais ou menos 27 quilômetros e uns 900 metros de declive. Então, era uma cidade, assim, uma estrada muito perigosa. E os salteadores aproveitavam aquela estrada para assaltar, para roubar as pessoas. E olha só, foi o que aconteceu com o pobre viajante. Então, o pobre viajante ser assaltado pelos ladrões. Isso foi o que aconteceu. Ele foi assaltado por aqueles ladrões que estavam escondidos lá na gruta. Os salteadores atacaram o homem com muita maldade. Olha só as onomatopeias, os murros, né, que eles estavam dando naquele pobre viajante, deixando quase morto no caminho. Logo depois, passou ali um sacerdote, importante pessoa religiosa da época. Ele também se dirigia para Jericó e viu o pobre viajante caído na estrada. Será se ele ajudou aquele senhor que estava lá no chão, coitadinho? Vamos ver. O sacerdote, porém, não se deteve para socorrê-lo.
continuou a sua viagem, descendo a montanha, indiferente aos sofrimentos do pobre ferido. Então, aquele sacerdote, aquele religioso, não ajudou o pobre homem que estava no chão, quase morto. Logo depois, passou também por ali o levita. Os levitas eram auxiliares do culto religioso do templo. Será se o levita ajudou aquele homem? Esse levita não procedeu melhor que o sacerdote. Ele conhecia a lei de Deus, mas na sua alma também não havia bondade. Olha só o que aconteceu. O levita também foi embora sem socorrê-lo. Olha só que atitude feia. Ele não socorreu. Gente, nessa história aqui, eu vou comparar ela com algumas coisas que eu trouxe dentro dessa lata. As atitudes que nós notamos no decorrer da história. Vamos lá. A primeira latinha que eu vou abrir aqui, vamos ver o que tem. Pimentas! Olha só quantas pimentas tem dentro dessa lata, professora. O que essas pimentas têm a ver com a história? Eu quero exemplificar. Essa pimenta, sabe com o quê? Atitudes apimentadas que aqueles salteadores fizeram para com aquele viajante. Eles maltrataram, bateram, deixaram ele quase morto. Então, essas pimentas representam atitudes apimentadas. E agora vamos abrir a segunda latinha. Olha só o que temos dentro dela. A cebola. E a cebola, você sabia, quando te corta a cebola, o olhinho da gente começa a lacrimejar? Pois é, a cebola vai ser comparada àquela atitude que aqueles salteadores fizeram com aquele homem no chão. Deixaram ele chorando, machucado no chão. E a cebola significa atitudes que fazem chorar. E a próxima latinha é o sal. Aqueles dois homens, o sacerdote e o levita, passaram, não fizeram nada com aquele homem no chão. Atitudes que inflamam. São aquelas atitudes que você vê uma pessoa precisando de ajuda e não faz nada. Muito cuidado, criança. Por isso que é um alerta que eu vou fazer para vocês, é cuidado com as suas emoções. Quando você está com raiva, quando você está triste e quando você está com medo. E para finalizar nosso momento deleite, devemos cuidar das nossas emoções para não afetar a comunhão com os outros. Muito cuidado. Quando estiver com raiva, quando você estiver triste, quando você tiver medo. Cuidado, viu, criança? E agora, nós vamos, olha só, entrarmos na história em quadrinhos. Vamos lá. Primeiro, vamos para a curiosidade de hoje. Ziraldo Alves Pinto. Ele nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 14 de outubro de 1932. Desde criança já mostrava seus talentos para o desenho, com 6 aninhos, olha só, até destaquei. 6 anos teve o seu desenho publicado no jornal Folha de Minas. Criador do personagem Menino Maluquinho. Olha que formação 10, tá bom? Lembre-se, criador do personagem Menino Maluquinho, Ziraldo Alves. Vamos agora para a leitura e compreensão. Menino Maluquinho, tá bom? Lembrando que o criador é quem? Ziraldo. Você gosta de brincar de cientista, hein? Brincar nada, eu trabalho a sério. Estou inventando um produto para acabar com a incredulidade. Não acredito. É verdade. Quem tomar essa poção acredita em tudo. Como é possível? Ela atua nas células do trifosfato, responsável pela função psicobarangosa do cérebro. Quando ele ouviu ele falando essas palavras criadas pelo próprio menino maluquinho, ele ficou, nossa, prova aí você. Então ele tomou, guti, guti, guti. Veja, já dá para notar o sintoma da tibialidade na sua cara. E ele disse, jura? Quando ele pronunciava palavras novas que ele estava criando, ele ficava bem admirado. O Juninho ficava admirado. Agora você acredita em mim?
Acredito! Eureka! Funcionou! E olha que era apenas água com açúcar. Olha só, gente. Nós vimos aqui o que é a estrutura da história em quadrinho, começo, meio e fim, os balões da fala, o término, que é o desfecho da história. E também nós vimos uma coisa bem legal, que é a onomatopeia, né? O barulho especial que ele fez, o som especial ao tomar a poção. Vamos agora exercitar. Quem são os personagens? Menino Maluquinho e Juninho. E onomatopeia? Vimos onomatopeia? Quando ele tomou a poção. Exercitando mais ainda. Vamos lá. Para convencer o menino sobre a seriedade de sua pesquisa, o menino, para ter a certeza que ali era verdade mesmo, queria tomar, porque estava acreditando, para convencer ao menino sobre a seriedade de sua pesquisa, o menino, vamos lá, a primeira alternativa, colocou uma panela na cabeça, produziu um líquido com água e açúcar, vestiu uma roupa de adulto, utilizou palavra inexistente? Bom, qual será a resposta correta aqui? Colocou uma panela na cabeça, ele sempre coloca a panela na cabeça. Produziu um líquido com água e açúcar? O Juninho só descobriu no último quadrinho. Então, aqui não deu para sentir a seriedade, né? Nesse ponto aqui. Vestiu a roupa de adulto ou utilizou palavras inexistentes? Quando o menino utilizou palavra inexistente, o próprio Juninho ficava, nossa, que legal! Então, ele ficava admirado. A resposta é a letra D, utilizou palavra inexistente. A reação de Juninho no último quadrinho. Vamos olhar aqui o último quadrinho. Olha só, quando ele falou que era água com açúcar. Descobriu que foi enganado? Ficou com raiva do maluquinho? Correu com o grito do amigo? Sentiu medo de passar mal? Vamos analisar aqui. Descobriu que foi enganado? No sentido, né? Ficou com raiva? O rostinho dele transmite expressão de raiva? Não. Correu com grito? Esse balão aqui do menino maluquinho é de grito? Não é de grito. Sentiu medo de passar mal? Qual será a alternativa correta? Descobriu que foi enganado, porque no último quadrinho ele disse que era água com açúcar. Agora vamos estudar um assunto também que envolve HQ, metáforas visuais. O que são metáforas visuais? São as fumacinhas que saem da cabeça dos personagens quando eles estão irritados. São tracinhos indicando o movimento dos personagens. São sinais de pontuação, de admiração ou dúvida. Ponto de exclamação ou interrogação, como coloquei aqui 2 exemplos, interrogação e exclamação. Vamos exercitar para compreender melhor. Encontre metáforas visuais nos quadrinhos abaixo. Vamos ver o primeiro. O Cascão movimentando a cabeça. Eu sei que ele está movimentando por causa dos tracinhos. E nós encontramos onde? Olha só, a interrogação, que ele está, né, em dúvida, sabe onde está. E os tracinhos que envolvem aqui o movimento que ele fez. Temos novamente o Cascão. Que metáfora visual eu encontro aqui? Os tracinhos que ele movimentou o seu rosto. Olha só, tá bom? Próximo, nós temos o menino maluquinho falando com o Bocão, dizendo que ele... olha, Bocão, meu dente. Quando ele mostrou, aparece metáforas visuais também. Olha só, os tracinhos são exemplos de metáforas visuais. Vamos lá. O último quadrinho, nós temos a Mônica, primeira metáfora visual. Você encontrou, criança, em casa? Olha... ela está irritada. Então, em cima da cabeça dela, ó, tem esse movimentozinho, que ela ficou muito chateada aí. Qual a outra metáfora visual que nós encontramos aqui? E tá atrás o movimento que ela fez ao sair de um lugar para outro. E todos os balões, todas as bolinhas de sabão que o Cebolinha fez tem metáforas visuais. Eu coloquei só em um, mas sim todas têm.
e atrás da cabecinha do Cebolinha. Lembrando, metáforas visuais, tá bom? São esses tracinhos, são sinal de interrogação, exclamação, os movimentos que os personagens fazem, tá bom? Vamos agora revisar a letra D e a letra T, tá bom? Letra D, T, e letra T, T. Vamos lá. Nós temos aqui as boquinhas, as vogais, consoantes e vogais. Vamos fazer a junção. Que letrinha é essa? É a letrinha D. E o som da letrinha D é D. D, A, fica dá. A sílaba dá. D, é, dé. A sílaba dé. D, I, de a sílaba de. D, O, dó, a sílaba dó. D, U, du, a sílaba du. Como é que ficou? Dá, dé, di, dó, du. A junção silábica da consoante D nós formamos. E agora nós vamos exercitar. Identificando o som, leitura, vamos fazer a leitura do texto e vamos identificar o som na letra estudada, que é a letra D. Doce. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Então, nós temos aqui um pequeno textinho, né, uma parlenda, e nós iremos encontrar aqui, mas em cada linha nós vamos encontrar a expressão doce, o nome doce. Como tem aqui embaixo, circule a palavra doce no texto. Então, vamos começar a exercitar. Encontramos no título, né? Na primeira linha nós temos 2, na segunda mais 2, ó, 2, nome doce, na terceira e na quarta. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Quantos nomes doces nós temos aqui? Conte aí em casa. Você descobriu quantos nomes doces nós temos aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 nomes doces. Agora vamos exercitar dentro dessa parlenda, tá bom? Quantas vezes nós descobrimos que apareceu o nome doce? 11 vezes. Observe esta palavra e complete as informações. O nome doce. Só para o nome doce, a palavrinha doce. Número de letra. Ó, letras. 1, 2, 3, 4. Letra inicial. É a letra que estamos estudando. A letra D. Número de sílabas. Quantas vezes eu abro a minha boca para pronunciar a palavra? Doce. 2 vezes. E a sílaba inicial, sílaba. Não é letra, sílaba. Dó. O doce mais doce é o doce de batata doce. E agora a próxima letrinha que também vamos revisar é a letrinha T. Eu sou T. Vamos fazer a junção da consoante e da vogal, juntando A, E, I, O, U. T, A, tá de quê? De tatu. T, E, té, de teto. T, I, time. T, O, tó, de tomada. T, U, tu, de tucano. Então, através da junção da consoante com a vogal, nós formamos as sílabas e construímos palavras. Agora, nós iremos formar frases observando as imagens. Vamos lá? A primeira frase, nós usamos letra cursiva. E eu quero que vocês exerçam também em casa a letra cursiva. O tijolo é pesado. E o próximo? Um tapete. Celine comprou um tapete colorido. Lembrar que o nome de pessoa escreve com letra maiúscula. Lembrar que frases começam também com letra maiúscula. Que a pontuação, jamais esquecer da pontuação
no final da frase. O tomate. Tomate, comprei tomate vermelho na feira. Olha a pontuação no final, inicia-se com letra maiúscula. E o tubarão, Fernanda viu um tubarão azul. Pois bem, tivemos aqui a construção das frases. E agora nós vamos fazer aquele apanhado geral de cada detalhe que nós aprendemos hoje. Nós vamos rever tudo do dia. Nós fizemos a leitura de leite com o Bom Samaritano. Foi uma leitura muito legal. Nós não concluímos, amanhã iremos concluir. Fizemos a análise de quê? Da pimenta, atitudes apimentadas, da cebola, atitudes que fazem o outro chorar. E também tivemos o sal, representando atitudes que inflamam. O levita e o samaritano representaram essas atitudes que inflamam. Passaram, olharam e não fizeram nada. E tivemos também a leitura e compreensão de história em quadrinho, a historinha do menino maluquinho. Quadrinho, revendo características, gênero textual HQ. Nós trabalhamos hoje o quê? Nós procuramos onomatopeia no HQ, né? Aquele momento que ele tomou a poção. Trabalhamos metáforas visuais, que são aqueles tracinhos, as interrogações, exclamações, os movimentos que os personagens fazem dentro do HQ. Trabalhamos também revisando as letras T e D. Nós lembramos anteriormente do som T e do som T, tá bom? Que as duas letras que nós fizemos a revisão, porque já estudamos isso aí, tá bom? E reconhecimento do som, a junção silábica, construção de frases. Lembrando sempre que frases iniciam com letra maiúscula. Frases terminam com a pontuação. Se você fizer uma pergunta na frase, termina com a interrogação. Muito cuidado, tá bom? Com as frases. E para nós fazermos aquele apanhado geral, não esqueçam, criança, não esqueçam de exercitar a escrita em casa e a leitura também, certo? Porque isso vai reforçar você cada vez mais a ser aquele aluno do primeiro ano nota 10. A leitura que nós fizemos do Bom Samaritano, uma das partes que mais chamou minha atenção, que eu quero reforçar para você, que nós não concluímos, mas uma das partes que eu quero reforçar para você é que quando a mamãe pede para você fazer alguma coisa e você está com raiva, né, que representou também a raiva na historinha, muito cuidado como é o seu pronunciar, o seu responder com a mamãe, com o papai, com o coleguinha, a maneira pela qual você vai se pronunciar e as suas emoções, porque lembrando, tudo que sai da minha boca vem da onde? Do meu coração. Se meu coração está cheio de coisas boas, regada com gratidão, com alegria, eu vou transmitir também alegria. Igual o quê? Que nós vamos ver amanhã, que vai ser a surpresa, o nosso término. Se você ficar curioso para saber como essa história terminou, você vai lá no livro de Lucas 10 e procura lá a história do Bom Samaritano, tá bom? E lembrando a você, um detalhe importante que eu quero mostrar para você é esse. Quando você fizer a frase, primeira coisa você analisa. O que eu vou fazer? Entendeu? Foi um toque bem aqui clássico que nós não devemos nunca falhar. Qual a frase que eu vou fazer? Analisa com prontidão, analisa com cuidado, aí você faz a sua frase direitinho, tá bom? Ó, um exemplo aqui da última. Fernanda viu um tubarão azul. Ela analisou, viu ali a figurinha do tubarão, analisou direitinho, construiu a frase beleza, tá bom? Para não ficar, o balão é bonito, o tubarão é bonito, o tubarão é azul. Não, apenas ela argumentou com prontidão fatos que ela viu. Fernanda viu um tubarão. E na frase do tomate, comprei tomate vermelho, até a característica do tomate mencionou aqui na própria frase, tá bom? E temos que ter bastante cuidado quando nós fizermos as frases. Próxima, Celine comprou um tapete colorido. Quando você fizer a frase, fique em prontidão, analisa direitinho, veja as características do que você vai fazer aquela frase e copia com muito cuidado, ok? E nós vimos aqui já
todo o apanhado geral. E você, gostou da historinha do bom samaritano? Nós não concluímos ainda, mas nós ainda iremos fazer o fechamento amanhã. E mesmo você estando em casa, eu vou querer a tua ajuda, mesmo de longe, para nós concluirmos, fazermos um apanhado geral. E lembre-se, família, jamais esqueçam da bonança, do amor, da fé. Igual a frase que eu comecei lá na aula. Amando e sendo amado. O que eu quero fazer, o que eu quero receber, eu faço com os outros. Essas pessoas que chegaram lá no Bom Samaritano, ou lá ou melhor, naquele pobre homem que estava no chão, machucando, deixaram ele semi-morto lá no chão, foram pessoas más. Eles machucaram, deixaram ele ferido, feridas expostas. E nós devemos o quê? Ter cuidado, ajudar o próximo. Não importa a situação que o próximo esteja vivenciando, nós temos que dar o amor, o carinho, a atenção, tá bom? Não esqueça disso. E ajudar. Por exemplo, a tia está aqui do outro lado, através desse canal. Nós estamos aqui fazendo o quê? Ajudando você que está em casa a exercitar na leitura, na escrita. E eu sei que vai fazer a diferença, tá bom? Então, nós fizemos aqui um apanhado geral. Expliquei bastante a parte 1 do Bom Samaritano. Já fizemos a leitura e compreensão dos HQ. Estudamos até sobre a vida de Ziraldo, que ele com 6 aninhos já fazia desenhos bem caprichados. E você, tem caprichado nos desenhos? Tem caprichado aí nos HQs, colorindo direitinho as tarefas? Pois Ziraldo fazia isso. Ele fazia tudo caprichado. Estudamos também revisando as características gerais. Hoje aprendemos as características reforçadas do HQ, tá bom? Revisamos também as letras T, D e reconhecimento do som T, D, T e D. Construindo frase. Jamais esquecer que as frases iniciam com letra. Por que eu estou reforçando muito as frases? Porque ainda existem crianças errando na construção de frases. Tem que reforçar sim na explicação. Começar com letra maiúscula, terminar com a pontuação e fazer os nomes próprios com letra maiúscula. Nome de cidade, nome de pessoa. Escreve-se com letra maiúscula, tá bom? Então, fique atento nas tarefinhas que vocês vão fazer durante esses dias também, que é revisando novamente os HQ, tá bom? Tenha muito cuidado e prontidão na hora de fazer e preparar o ambiente, lavar as mãozinhas, tá bom? Para a tarefa não ficar suja. Isso, prontidão em fazer as tarefinhas. E lembrando também que você que está em casa, fique bem atento, tá bom? Em todas essas explicações que eu disse hoje, que amanhã eu vou perguntar se você realmente está lembrando da historinha, do início da historinha, não terminei aí, do que eu apresentei aqui para vocês também, da pimenta, da cebola, do sal. Amanhã eu vou perguntar. Será se você vai responder? Pois eu vou estar aqui em prontidão, reforçando, revisando novamente amanhã para vocês e fazendo o fechamento geral de toda a história, tá bom? Eu conto com a sua participação, conto com a sua presença na aula amanhã, aí sentadinho na sua casa, tá bom? Prepare o ambiente, tome aquele banho gostoso bem cedinho para executarmos a nossa aula com bastante capricho. E de já eu agradeço com muita alegria a família que tem preparado esse momento em aprender. Eu agradeço, de coração, eu agradeço a família, porque sem essa ajuda, eu sempre vou agradecer a família. Sem a ajuda da família, não vai dar. E eu agradeço mamãe, papai, tia do reforço também, que tem contribuído, tá bom? Eu agradeço de coração. Bem, chegamos ao final da nossa aula, eu agradeço a sua atenção. Eu sou grata a Deus por esse dia, por tua vida, tá bom? E por esse momento estarmos aqui em prontidão em aprender. E tenho certeza que tudo que nós aprendemos hoje, estudamos hoje, vai ajudar muito em teus conhecimentos.
Um beijo da tia Gessileia e tenha um dia abençoado. Bom dia, crianças! Estamos começando mais uma manhã, aliás, por que não dizer mais uma semana de aula? Eu sou a professora Darlene Glório, que irá conduzir esse momento com vocês. E hoje nós vamos estar tratando de matemática. O nosso conteúdo para essa aula de hoje é lendo valores. Vamos para a nossa data de hoje? Crianças, a nossa data é Teresina, 18 de janeiro de 2021. Vamos lá, começando mais uma segunda-feira. O nosso conteúdo é lendo valores. E a habilidade que nós vamos trabalhar para essa aula de hoje é reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. Vamos lá começar a nossa aula propriamente dita? Bem, crianças, eu apresento para vocês essa imagem belíssima com várias cédulas e com várias moedas. Em aulas anteriores eu estava mostrando para vocês o quê? O nosso dinheiro, apresentando para vocês algumas cédulas que eu creio que vocês já estão craque no reconhecimento das cédulas que circulam dentro do nosso Brasil. Não é isso? Mas não custa nada fazer essa lembrança. Vamos ver aqui. Crianças, observe bem essa imagem. E aí, daí de casa, vocês podem observar quais cédulas e quais moedas apresentam nessa imagem? Observe aí e vá falando aí de casa, que daqui a tia Darlene está escutando. Quais são as cédulas que vocês estão vendo? Vamos por parte. Primeiro, vamos ver as cédulas que estão bem destacadas. Quais são elas que estão aí? São as cédulas de R$2, as cédulas de R$5, a cédula de R$10, a cédula. Vamos lá para as nossas cédulas que estão mais escondidas. Tem algumas ali que estão bem escondidas. Temos a cédula de R$20, temos a cédula de R$50. Quantas cédulas nós podemos ver aqui que estão mais nítidas na nossa imagem? São 5, não é? Quais são elas? Vamos repetir? R$2, R$5, R$10, R$20 e a cédula de R$50. E agora, quais são as moedas que nós podemos ver, crianças, nessa imagem? Só lembrando que as cédulas que circulam dentro do nosso país são cédulas de papel, não é isso? E as moedas são de metal, ok? Vamos ver aqui as moedas que estão nítidas aqui nessa imagem. Nós temos as moedas de... E aí? Observaram agora as moedas? São as moedas de... Tem ali uma de 5 centavos, não é? Temos duas moedas de 10 centavos. Temos também duas moedas de 50 centavos. Temos duas moedas também de
25 centavos. Temos 2 moedas de R$1. Não é isso? Então, vamos recapitular aqui. Uma moeda de 5 centavos, 2 moedas de 10 centavos, 2 moedas de 25 centavos, 2 moedas de 50 centavos e 2 moedas de R$1. Ah, mas olha só, não sei se você percebeu, mas lá no cantinho da parte de cima eu tinha visto só uma moedinha de 5 centavos. Mas olha lá no cantinho, criança, no cantinho lá embaixo do nome Teresina, tem uma moeda de 5 centavos. Então, nesse caso, nós temos o quê? Também 2 moedas de 5 centavos. Então, as moedas aqui, cada uma delas, nós temos o quê? 2 unidades que apresentam aqui, ok? Vamos ver agora o que a nossa próxima imagem vem nos falar? O dinheiro. Vimos aqui na nossa imagem anterior sobre as imagens, aliás, a imagem com as cédulas e as moedas. Moedas essas que circulam dentro do nosso país. E agora, em nosso país, o dinheiro usado é o real. Tá bom, crianças? Não se esqueçam disso. O dinheiro que nós utilizamos dentro do nosso país, ele é chamado de real, ok? O real é o nome da moeda que circula dentro do nosso país. Não é só aquela moedinha de R$1, não. É o nome do nosso dinheiro na sua totalidade, o real. Cada país tem seu próprio dinheiro, certo? Isso eu já venho falando também para vocês, mas não custa nada reforçar, frisar sobre isso, tá bom? Cada país tem seu próprio dinheiro. O dinheiro que circula dentro do nosso país, ele é chamado de real. O dinheiro que é circulado dentro do nosso país vizinho aqui, que faz fronteira aqui com o nosso país Brasil, país chamado Argentina, a moeda que circula lá, sabe como é que é o nome da moeda de lá? É o peso. Olha só, mas o nome dele é peso, não é porque ele é pesado não, tá bom? São cédulas também de papel que circulam por lá. Mas o nome da moeda lá é o peso, certo? Tem também em outros países que usam o euro, como os países que ficam na Europa. Eles usam a moeda chamada euro. E temos também a moeda que circulam em outros países, como nos Estados Unidos das Américas, que é o dólar. Então, crianças, olha só a diversidade de moedas que existe dentro de diversos países. Mais uma vez, cada um tem a sua própria moeda. Cada um tem o seu próprio valor, porque o nosso dinheiro tem um valor, o nosso dinheiro real. O peso argentino, que fica lá na Argentina, tem o valor deles. O euro tem o valor dele. O dólar também tem o valor dele. Então, cada um tem o seu valor. E só reforçando, o dinheiro que circula dentro do nosso país, Brasil, não serve para ser comercializado, para ser utilizado em outros países, certo? Porque ele não tem valor nenhum. Eu posso chegar com R$1 milhão, porque é muito, muito dinheiro mesmo, criança. R$1 milhão. Posso chegar lá nos Estados Unidos,
com R$ 1 milhão. Lá não vai servir de coisa nenhuma. Simplesmente eu não vou poder comprar nem sequer nenhuma garrafa de água com esse dinheiro lá. Por quê? Porque lá não aceita a nossa moeda. Ok? É a mesma coisa quando eles, o pessoal que moram lá nos Estados Unidos, vem visitar o nosso país, o Brasil. Também não tem serventia nenhuma. Eles podem vir com US$ 1 milhão para cá. Também não tem serventia nenhuma. Por quê? Aqui a moeda é outra. Eu posso ir também com R$ 1 milhão visitar algum país da Europa. Também não serve. Como os europeus podem vir para cá, para o Brasil, com o dinheiro deles, que não serve, assim como a Argentina e outros países também. Agora, eu posso pegar meu R$ 1 milhão, olha só, eu posso pegar o meu R$ 1 milhão e num lugar chamado casa de câmbio. Essa casa de câmbio, ela é especializada em estar realizando as trocas dessas moedas, as trocas desse dinheiro, dessas cédulas. Essa casa, não se esqueça, casa de câmbio são as casas especializadas para estar realizando a troca desse dinheiro. Eu posso ter juntado R$ 1 milhão e eu quero passar minhas férias nos Estados Unidos. Aí eu vou lá na casa de câmbio, troco esse R$ 1 milhão por dólares. Só que quando eu troco, não vai valer mais R$ 1 milhão. Vai diminuir o valor, porque o valor do dólar é diferente do nosso. Então, vai valer o valor que o dólar está. Tá certo, crianças? Então, assim, sempre quando houver essa mudança, nós temos que fazer o quê? Essa troca. Porque, mais uma vez, cada dinheiro, cada cédula, cada moeda é única e particular do seu país vigente. Tá bom? Não se esqueça disso. Vamos lá. Olha só, um dado muito, muito importante, crianças. Cada moeda de metal ou de papel tem hoje tamanhos e cores diferentes. Vocês observaram lá na nossa primeira imagem? Eu vou pausar bem aqui. Cada moeda de metal ou de papel tem tamanhos e cores diferentes. Vou voltar lá na nossa primeira imagem para vocês perceberem. Olha aí. Tá aí, crianças. Nosso dinheiro de papel e o nosso dinheiro de metal. Observem que, olha as cores, quando se fala em cores. As cédulas, cada cédula é uma igual à outra? Não. As cédulas de papel são menores. Umas são maiores, outras são menores. Vocês já observaram o tamanho da cédula de R$2? Vocês que já viram, já pegaram? Fazer esse comparativo aí. Qualquer coisa você pergunta assim, mamãe, a senhora tem R$10? A senhora tem R$2? Não é para me gastar, não. Eu quero só para me poder confirmar o que a tia Darlene está mostrando aqui na TV. E aí você pode fazer esse comparativo, olhar e ver realmente, olha, a nota de R$10, ela é vermelhinha. A nota de R$2, ela já é um pouquinho já é azul. Mas observa, criança, que a nota de R$2, ela é menor. A nota de R$10 já é um pouquinho maior. Certo? Vocês observarem, isso são características próprias do nosso dinheiro. Ela também é diversificada em que das suas cores. O
O tom de azul da nossa nota de R$ 2 é diferente do tom de azul da nota de R$ 100, que eu não trouxe hoje, mas você deve estar lembrado das nossas aulas anteriores que eu mostrei bastante a nota de R$ 100. Elas ambas são azul, mas são tonalidades diferentes de azul, certo? Observe aqui também que tem o quê? A nota de R$ 5, que ela também é diferente, a sua cor é diferente da de R$ 2, é diferente da de 10. Nós temos a nota de R$ 20, que já é amarelinha, é uma cor bem diferente. Temos a de R$ 50 também, que é uma outra tonalidade de amarelo, puxando um pouquinho mais por, como a gente fala, é um amarelo assim, mais escuro, certo? Já puxando assim um pouquinho, não é que é um pouquinho, levemente para o marrom, levemente. Mas ainda está dentro dessa tonalidade assim, do amarelo assim um pouco mais fechado, certo? E olha as moedas. As moedas, essas que são diferentes mesmo, minhas crianças. Essas que são totalmente diferentes. Observe aqui, ó, que todas elas têm cores e tamanhos diferentes. Temos a nossa moedinha de 5 centavos, que ela é bem pequenininha. Mas qual é a corzinha dela? A cor da nossa moeda de 5 centavos já é uma cor bem, já é um cobre, não é? Já é um cobre. A nossa moeda de 10 centavos já é uma cor assim amarela, um amarelo bem dourado, certo? Mas também, aí você pode estar perguntando, mas tia Darlene, a moeda de 10 centavos e a de 25 centavos, as cores se repetem. Sim, as cores se repetem. Porém, sabe o que vai diferenciar elas? Vai ser o quê? O tamanho da moeda de 10 centavos e também o tamanho, sabe de quê? Da moeda de 25 centavos. Porque são tamanhos diferentes. As cores podem ser até iguais, mas o tamanho é diferente. Tá certo? Pode observar. Quando você pegar também nela, crianças, olha só. Ela tem também, ó, características próprias, olha só. Como o design. O que é o design? São essas imagens aí, ó, que tem nelas, tá certo? Que é de 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, 25 centavos. É diferente, tá bom? E outra, agora temos a moeda de 50 centavos, que ela já é o quê? Uma cor prateada. Não é isso? Já é uma cor prateada. E, por fim, a nossa moeda de R$ 1, certo? A nossa moeda de R$ 1, que vem já em duas cores, que vem o dourado ao seu redor, na sua borda, e vem também o prata bem no centro, tá certo? Aí, ó, a nossa moeda de R$ 1 vem bem com duas cores, tá bom? É a única moeda que circula no nosso país que tem duas cores, que é a moeda de R$ 1, tá bom? Outro ponto que nós vamos ver lá no slide também. Cada um, só para frisar, cada cédula tem seu tamanho, certo? Seu tamanho e sua cor diferenciada. Pronto. Cada moeda de metal e de papel que tem hoje tem tamanhos e cores diferentes. Isso a gente já viu bem lá na nossa imagem. Agora, olha só o que esse tópicozinho fala. Entre os itens de segurança usados estão marca d'água, impressão em alto relevo e microimpressões. Então, olha só essa curiosidade. Cada nota, ela tem um número de série, certo? Quando o nosso dinheiro, ele é fabricado no Banco Central,
certo? O nosso dinheiro, ele é fabricado no Banco Central. Lá no Banco Central, quando esse dinheiro é fabricado, ele é feito, cada cédula que circula, cada cédula verdadeira, porque tem as notas falsas, tá bom, crianças? Tem notas falsas. E o que faz do dinheiro ser verdadeiro e do dinheiro ser falso? Simples. Cada cédula tem um número de série. Esse número de série, ele não se repete. Cada cédula tem seu próprio número. E outra, ela tem uma marca d'água, que é a sua característica própria, que realmente confirma que aquela cédula é verdadeira. Tá bom? Você pode ter... aqui porque realmente não tem como pegar uma cédula e mostrar para vocês esse detalhe, porque não dá para estar vendo diretamente, mas vocês podem estar pegando uma cédula de papel, pedir emprestado para a mamãe e tá apresentando assim, ó, mostrando assim, você pega e acende a luz e mostra assim na luz, assim, você vai estar vendo a marca d'água, você vai ver a imagem em alto relevo que tem nas cédulas de papel, tá bom? E as moedas também, ela tem essa característica também própria, ela também tem seus próprios números, tá bom? Isso faz com que o nosso dinheiro seja um dinheiro único e verdadeiro. Porém, existem as situações, crianças, de notas falsas, que você já deve ter visto passar essas notícias aí pela TV, tá certo? Que tem notas falsas, que são pessoas que pegam o dinheiro, fabricam de forma irregular e depois ficam soltando aí pelo mercado. E isso é crime. Então, é muito importante, criança, você já desde pequenininho reconhecer uma nota verdadeira e uma nota falsa, tá bom? Com essas dicas que a tia Darlene acabou de enviar para vocês, se tiver prestado bastante atenção, você não vai ser enrolado e você vai saber se a nota é verdadeira ou falsa. Vamos lá. Olha só para a leitura que nós realizamos quando utilizamos o nosso dinheiro. Os valores monetários, em regra geral, valor monetário, quando a gente se fala, são os valores utilizados dentro do nosso real. Em regra geral, deve ser escrito com algarismo. Olha só, já mostrei para vocês o nosso símbolo do real, que é esse R maiúsculo, que é o R cifrão, certo? Olha só, estou mostrando aqui exemplos para vocês de como nós podemos escrever utilizando o nosso dinheiro. A forma correta de escrita quando se trata do nosso dinheiro. Temos aqui 3 exemplos. Olha só. O primeiro, que é do primeiro pontinho, tem o R, o S cifrão, que é esse R maiúsculo, um detalhe. Sempre quando você for, criança, relacionar dinheiro, não pode, mais uma vez, não pode, de forma alguma, escrever esse R e o S de forma minúscula. Sempre ele tem que vir de forma maiúscula, certo? Que é o R maiúsculo, o S maiúsculo com esse corte. Se eu escrever o R maiúsculo, o S maiúsculo, sem esse corte, não significa dinheiro. Significa o quê? Abreviação de um estado, tá bom? Toda vez quando você for relacionar escrita de dinheiro, tem que se usar essa fórmula aqui. R maiúsculo com o S maiúsculo e o S cortado meio no meio, tá bom? Que é o símbolo do nosso dinheiro, que é o R cifrão que nós chamamos, tá bom? Vamos ver aqui. Primeiro exemplo, R cifrão com
R$1. Outro detalhe. Quando se trata de dinheiro, nós utilizamos vírgula, tá bom? Para separar o valor dos zeros, os valores dos centavos, assim, posteriormente, tá bom? Então, nós temos que utilizar vírgula, tá bom? Nesse caso aqui, nós utilizamos vírgula. Só valores um pouco mais altos, como acima de R$1.000, acima de R$1.000, aí que nós utilizamos o ponto, tá bom? Mas valores abaixo de R$1.000, nós utilizamos as vírgulas, ok? Temos aqui R$1 ou R$1 também, que pode ser escrito tanto dessa primeira forma como vocês estão vendo aqui, R, cifrão, 1,00, que é a leitura R$1, ou R, cifrão, 1. Essa forma também está correta. Temos outro exemplo aqui, R$15, R, cifrão, 15,00, ou R, cifrão, 15. E temos mais esse exemplo aqui de R$100. R, cifrão, 100,00, ou R, cifrão, 100. Tem os zeros, tá bom? Esse caso aqui está também correto. Apesar disso, em determinadas situações, como escrita em cheques, tá certo? Porque pode haver alguma atividade assim que vocês possam estar realizando. Como é que se deve ser escrita em cheque? Deverão ser escritos por extenso, tá bom? A escrita, sempre quando for estar utilizando a escrita em cheques, certo? Em algum documento assim de valor, também monetário, porque o cheque também é uma forma de troca de valor, um valor monetário, tá bom? Ele deve ser escrito por extenso, que isso é a escrita do próprio nome. Como podemos ver aqui nesse exemplo. Primeiro, novamente, R, cifrão, R$1. A escrita correta seria dessa forma. R$1, o próprio nome mesmo. R$1. Tá bom? Próximo aqui, R$15. A escrita do próprio nome. R$15. E depois, R$100. Tá aqui, R$100. Ok? Isso vale, tá bom? Para escrita de cheques, a escrita de valores realmente nessa determinada situação, ok? Porque alguns documentos pedem para que realmente a gente escreva o próprio nome do valor, ok? Vamos ver aqui outro exemplo também. Quando uma determinada quantia apresenta parte decimal, que no caso são os centavos, olha só os cortes dos centavos, como eu tinha acabado de mencionar, que são os centavos, deverá ser escrita primeiramente a parte inteira do número, indicando a quantos reais equivale, e só depois a parte decimal do número, indicando a quantos centavos equivale, tá bom? Primeiramente, a gente escreve o valor na sua totalidade e depois apresenta os centavos. Vamos ver aqui neste exemplo que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Atenção, olha só que esse exemplo aqui bem simples, bem prático, como nós devemos escrever e também fazer a leitura do nosso dinheiro. Vamos lá. 57, olha, R$57,50. Essa foi a leitura. Quando eu faço a leitura é dessa forma. R$57,50.
centavos. Na escrita, fica essa primeira forma aqui que eu estou mostrando. R, cifrão, 57,50. Essa é a parte da forma escrita, tá? Escrita é desse jeito que nós escrevemos o valor. Mas, quando nós vamos ler, já fica R$57, que é essa primeira parte aqui, R$57, porque eu estou especificando o seu primeiro valor, tá bom? Que no caso são os R$57. E sempre tem que vir, ó. E 50 centavos. Tá bom? Nesse caso, vou falar agora aqui outro exemplo. R$10,25. Aí eu escrevo R cifrão 10,25 centavos. Quando for ler, fica R$10,25. Tá bom? Tá certo? Então, assim, nós vamos fazendo a leitura. E agora, temos aqui, na escrita por extenso, os valores inferiores a R$1, havendo só a indicação dos centavos, deverá ser usada a preposição de e a indicação da moeda, no caso, o real, certo? Vamos ver aqui. R cifrão 0,1. 1 centavo de real, quando apresenta apenas só os centavos, tá bom? R cifrão 0,15. 15 centavos de real. R cifrão 0,80. 80 centavos de real. 0,95. 95 centavos de real. Tá certo? Olha só, para não esquecer também essa leitura quando se lê apenas os centavos. Tá bom? O símbolo R cifrão é a forma de escrita abreviada da palavra real, a moeda oficial do Brasil. Indica, sim, que a quantia representada está em reais e não em outra moeda, tá bom? Por isso a importância, crianças, de sempre estar colocando o R cifrão, porque tem que sempre vir em primeiro, tá bom? Porque assim já vai estar indicando que é real. Está errado, sendo redundante, escrever a palavra real ou reais, quando o valor for maior, após uma quantia já indicada com o símbolo R cifrão, tá bom? Nesse caso, nós temos aqui, tá bom? O R cifrão, não se repete o nome reais na frente, tá bom, crianças? E com essa leitura de valores, tá certo? Nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Crianças, o nosso encontro de hoje vai ficando por aqui, falando sobre lendo valores, tá bom? E a tia Darlene vai deixando, ó, esse abraço carinhoso no coração de cada um de vocês e também de todos aqueles que não são alunos da SEMEC, mas também que estão nos assistindo, tá bom? E até nosso próximo encontro. Tchau!